Bom dia, pessoal! Esse é o terceiro encontro presencial do semestre do curso de Letras, a disciplina Inglês Instrumental. Infelizmente, eu não posso estar aí com vocês, porque são 4 polos para atender e não dá para estar em 4 lugares ao mesmo tempo. Bom, no polo João Pessoa, a tutora é a professora Roberta Lima, que está de férias oficialmente, portanto não pode participar do encontro. No polo de Souza, a professora Gertrudes. Em Picuí, eu atendo como tutor também. E em Campina Grande, a professora Adriana Costeira. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a disciplina antes de vocês poderem fazer a avaliação presencial. A primeira coisa que a gente se questiona quando a gente pensa em inglês instrumental é o que é essa disciplina e para que essa disciplina serve. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente para responder a pergunta o que é inglês instrumental é que existem formas de trabalhar a língua inglesa. Uma delas é a abordagem com as 4 habilidades, em que o aluno vai aprender a falar, a ouvir, todo tipo de comunicação na língua inglesa. A abordagem que a gente adota no curso é a abordagem instrumental, com foco na leitura, para que o aluno possa se capacitar a ler um texto em língua inglesa utilizando estratégias, sem que para isso ele tenha total conhecimento da língua. Eu espero, inclusive, que vocês já tenham conseguido adquirir algumas dessas estratégias, né? Então, as estratégias de leitura, elas servem como uma espécie de macete, de dica para você conseguir desvendar o texto sem ter muito problema, sem precisar traduzir demais ou sem quebrar a cabeça e cair naquela velha questão. Mas eu não sei inglês, eu não entendo inglês. Uma das primeiras estratégias que a gente viu foi as palavras cognatas. Essas palavras são aquelas palavras que, embora estejam em língua inglesa, se parecem muito com as palavras em português, né? Isso se deve ao fato de que essas palavras vêm de uma mesma raiz, ou seja, geralmente a língua latina ou a língua grega. Por isso elas são tão parecidas. Um exemplo de palavra cognata é a palavra car, do inglês, que é carro em português. A palavra banana, que tem a mesma escrita nas 2 línguas, também é uma palavra cognata. Essas palavras, por serem muito parecidas, ajudam na compreensão. Então, é nelas que vocês devem pensar na hora que vão começar a ler um texto em língua inglesa. Uma boa forma é mapear as palavras cognatas dentro desse texto. Vocês vão marcando, isso mesmo. Vocês marcam todas as palavras cognatas e depois, só através delas, vocês já conseguem entender um pouquinho do que é que o texto está falando. Uma outra dica é usar as palavras repetidas, aquelas palavras que se repetem muito no texto. Se elas se repetem muito é porque elas são importantes. Então, vocês juntam essas palavras repetidas e conseguem entender qual é o assunto do texto, o que é que o texto está falando no geral. Outras 3 estratégias muito interessantes e que devem ser trabalhadas sempre que a gente vai ler um texto em língua inglesa são a prediction, o skimming e o scanning. A prediction é uma estratégia de preparação para a leitura. Você vai observar o formato gráfico do texto, se ele está em prosa, se ele está em verso, se tem ilustração. Essa ilustração remete a quê? Pensa no que vai aquela ilustração. Se você vê uma foto de uma árvore ilustrando o texto, você já vai pensar que esse texto está falando sobre algo relacionado à ecologia, meio ambiente. Dificilmente você vai atrelar uma foto de uma árvore a, sei lá, matemática, por exemplo. Certo? Então, olha a ilustração, olha o formato, olha o título do texto e você já vai ter alguma noção do que é que vem por aí naquele texto de língua inglesa. Em seguida vem o skimming, que é uma estratégia bem rápida e bem geral. É uma leitura feita de forma dinâmica, você não vai se deter em detalhes pequenos do texto. Você vai ler o texto no geral e depois responder através dessa estratégia no geral, em linhas gerais. Qual é o assunto do texto? O texto fala sobre determinado assunto com base nessa leitura rápida. A estratégia de scanning, ela vai ser um pouco oposta à estratégia do skimming, porque nessa estratégia você tem que fazer uma leitura mais calma, uma leitura em que você vai se deter em detalhes menores do texto. Por exemplo, se eu te pergunto, quantos anos tem o personagem tal que está sendo mencionado dentro do texto? Vocês vão procurar a informação numérica, porque eu estou falando de idade. Se eu tiver um texto que está falando sobre natalidade infantil em João Pessoa, então, e eu pergunto para vocês, qual é a porcentagem de crianças que nascem diariamente nas maternidades públicas? Se eu quero saber uma porcentagem, vocês vão procurar o número
e o sinal da porcentagem que vai estar, essa informação vai estar registrada dentro do texto. Então, no scanning, você vai escanear o texto e procurar detalhes específicos que estão mencionados nas questões que a gente lança no questionário sobre o texto. Uma outra estratégia é a estratégia de inferência. A inferência é uma forma de tentar deduzir o significado de determinados vocábulos que estão dentro do texto em língua inglesa, sem que para isso você precise consultar o dicionário. A gente pode fazer o uso da inferência, primeiramente através da formação das palavras. Se a gente souber que o sufixo ABLE, quando aparece numa palavra, transforma essa palavra em um adjetivo, vamos supor que a gente encontre a palavra read, que quer dizer ler em inglês, é o verbo ler em inglês. Porém, você encontra no texto readable, a palavra read com o sufixo ABLE no final. E aí você pensa, eu sei que read significa ler, mas readable eu não sei o que é. Porém, eu sei que o ABLE transforma a palavra num adjetivo. Eu posso inferir, portanto, que readable é o adjetivo equivalente ao verbo ler, que seria legível. Uma outra forma é a inferência contextual, em que, através do contexto, você vai identificar o significado daquela palavra. Para isso, você tem que ler no entorno do termo que você está com dúvida, que você não consegue identificar o que é que ele significa. E aí depois, dentro do contexto, aquela palavra significa um determinado, remete a um determinado tema, significa um determinado vocábulo em língua portuguesa. E dessa forma você usa o contexto a seu favor. Outro assunto que a gente trabalhou também na disciplina de inglês instrumental, mais especificamente na semana 2, foi gêneros textuais. Por que a gente discutiu gêneros textuais? A informação sobre o gênero textual é muito útil na hora que a gente quer entender um texto em língua inglesa. Saber se um texto é uma notícia, se é um anúncio publicitário, se é uma tirinha, ajuda muito para que a gente se prepare para que tipo de linguagem a gente vai encontrar, quais são os temas que a gente pode encontrar, que termos a gente pode encontrar dentro daquele texto. Por exemplo, quando eu me deparo com uma notícia, eu já sei, primeira coisa, que eu vou encontrar um fato em destaque, um fato que está sendo noticiado no texto. Eu sei que a função social daquele texto, desse gênero textual, é informar um dado novo, informar algo que está sendo divulgado naquele momento. Por outro lado, se eu me deparo com uma sinopse de um filme, eu já sei que a função primordial daquele texto é divulgar o filme, é falar um pouco sobre o filme, trazendo informações gerais, como o elenco, como o enredo do filme. Ele pode também dizer a duração do filme, ele traz geralmente o nome dos atores e os personagens que esses atores interpretam, tá bom? Então, esse é o conhecimento sobre gêneros textuais que é tão importante na hora que a gente for usar. Todas essas estratégias que eu falei e também o conhecimento sobre gênero textual vão ser utilizados na atividade presencial da disciplina de língua inglesa que vocês vão fazer a partir de agora. Vocês já devem estar, inclusive, com a prova em mãos. Vocês devem ver que tem, então, um texto iniciando a apresentação da prova e, em seguida, nós temos 6 questões sobre esse texto. Antes de vocês começarem a ler o texto, eu quero que vocês leiam as questões para que vocês comecem a se familiarizar e descobrir o que é que vocês vão precisar responder sobre esse texto. Terminada a leitura das questões, vocês vão, de fato, ler o texto para uma leitura mais geral, bem rápida, tentar identificar o assunto do texto, identificar o gênero textual e depois vocês vão começar a procurar as respostas. Lembrando que as respostas do questionário sobre o texto vão vir de forma sequenciada. A primeira questão é uma questão mais geral, que trata sobre gênero textual. Vocês vão ter que marcar uma das opções de A a D sobre o gênero textual do texto que a gente leu aí, que é um texto sobre o filme Neo. Na segunda questão, vocês têm que completar o quadro com as informações retiradas do texto. Eu peço, então, 4 informações, certo? Uma delas eu até já dei a resposta, hein, se vocês prestaram atenção. E então, vocês vão ter que preencher esse quadro com as respostas de acordo com o texto. Tenta sempre colocar escrito em inglês quando não puder traduzir. Se puder traduzir a informação,
coloca traduzido em português. As informações são as seguintes: título do filme, a atriz principal, o personagem interpretado pelo ator Liam Neeson e a aparente idade da personagem Nell. Em seguida, vocês vão responder mais 3 questões sobre esse texto. O número 3, de acordo com o texto, qual é a língua falada por Nell? Vocês vão retirar do texto essa informação. Se é uma língua, vocês vão colocar aí um idioma que a Nell falava. 4, quando morreu a irmã gêmea de Nell? É uma excelente oportunidade para vocês usarem a estratégia do scanning. Vocês vão procurar uma informação específica. Em que momento a irmã da Nell morreu? E o número 5, o que o Dr. Lowell e a doutora Olsen tentam fazer para ajudar Nell. Vocês vão também procurar essa informação no texto. Lembrando que 3, 4 e 5 vocês devem responder em português, certo? Tentando não fazer uma tradução literal, mas colocar o que vocês entenderam do texto. No número 6, vocês vão classificar as palavras, as 3 palavras que eu coloco aí, de acordo com a formação delas. Lembrando que os processos de formação de palavras são basicamente 2. O processo de derivação, em que pode acontecer uma derivação prefixal, quando eu tenho um prefixo junto a uma base, pode acontecer uma derivação sufixal, se eu tenho um sufixo junto à base, ou uma derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo, quando eu coloco prefixo e sufixo junto a uma base. O outro processo seria a composição, e agora eu não tenho mais partes juntas a uma base, eu tenho sim 2 bases que se unem. Boa sorte, boa prova para vocês, uma pena não poder estar aí, espero que vocês tenham gostado da disciplina, tenham êxito, continuem na plataforma, já que a gente ainda tem mais alguns assuntos para trabalhar. E é isso, pessoal, boa prova, boa semana, bom final de semana e boa semana que vem para vocês. Até mais!